Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é o Fast English, um canal que tem por objetivo resumir as matérias de inglês para deixar de uma forma mais rápida o aprendizado e também fazer você ganhar tempo. Vamos lá? When should I use the infinitive or the ing clause? Bom, resumidamente, quando você tem um verbo em inglês escrito to understand, nós traduzimos como entender. Ou seja, está no infinitivo mesmo. To understand. Mas se eu escrevo understanding, em alguns casos você também traduz como entender, como se estivesse no infinitivo. Mas, na verdade, existe uma diferença e nós vamos ver alguns exemplos a seguir. We love singing. We love to sing. Como eu falei, nós vamos traduzir como nós amamos cantar, tanto para o primeiro caso como o segundo caso. Mas qual é a diferença? Como eu sei quando devo usar o quê? Ok? Os dois estão certos nesse caso. ing or infinitive? Bom, o ing é obrigatório quando acompanha alguns verbos. Isso você vai pegando com a leitura, com o costume, você vai ouvindo e vai entendendo que sempre se utiliza o ing. Então, vem por osmose, você absorve essa disciplina. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui que vão te ajudar a lembrar mais facilmente. Alguns verbos que acompanham o verbo seguinte, sempre com a forma ing, são enjoy, keep, deny, consider, avoid, finish, admit, quit, mind, can't help. Vamos ver uns exemplos? I really enjoy reading comic books. Enjoy reading, ok? She kept smiling even after the incident. Keep, ali está escrito kept, porque é passado. Smiling. Então, eu pego o verbo smile e coloco ing no final, porque ele está acompanhando o verbo to keep. 3. He finally finished explaining the subject. Finish, nós vimos ali em cima na tabela que sempre vai ser acompanhado por um verbo na forma ing. It is very difficult to quit smoking. Ok? Mais um exemplo aí. I can't help getting angry with her. I can't help getting angry with her. Então, mais um exemplo aí para vocês. Então, se você estiver escrevendo alguns desses verbos e em seguida você vai utilizar um outro verbo, o segundo coloca no ing que vai estar correto, tá bom? I really enjoy reading. She kept smiling. He finished explaining. Quit smoking. Can't help getting, ok? E o infinitive, ele é obrigatório quando acompanha os verbos offer, promise, want, help, ask, agree, plan, forget, pretend, refuse. Existem outros? Existem outros, mas eu botei esses que são os mais comuns da gente utilizar. Exemplo, I promised to take care of her. They want to travel to the Netherlands. He agreed to increase my allowance. We pretended to understand what he was saying. The child refused to obey his parents. Então, nós vimos ali, promise, to have. Want, to travel. Agree, to increase. Pretend, to understand. Refuse, to obey. Então, nesses casos, se você vê que tem um desses verbos que está na tabela, em seguida o verbo vai estar com to e a forma básica, ou seja, infinitivo, ok? Mas temos alguns casos em que, se você escrever ing ou infinitivo, vai estar certo da mesma forma e vai ter o mesmo significado, que são esses verbos que eu botei aí na tabela. Begin, love, like, continue, hate, bother, intend, can't bear. Vamos ver os exemplos. I began studying at 9 p.m. Or, I began to study at 9 p.m. As duas formas estão corretas. Não
tem erro nenhum gramatical nisso. 2. I love working with kids. I love to work with kids. Mesma coisa. I hate eating cucumber. I hate to eat cucumber. I intend living abroad. I intend to live abroad. I can't bear washing dishes. I can't bear to wash the dishes. Ok? Então, nesses verbos que eu botei na tabela, você pode utilizar tanto o ing como a forma infinitiva que vai estar correto. E eu botei ali entre parênteses same meaning. Porque em alguns casos, se você utilizar ing, significa uma coisa, infinitivo significa outra coisa. Mas isso vai ser papo para um outro vídeo, que eu vou focar mais nessas diferenças. O negócio é você primeiro treinar esses verbos que eu passei, essas diferencinhas, né, quando se usa um caso e quando se utiliza o outro caso. E qualquer coisa, pode deixar a sua pergunta no box de comentários que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal e compartilha, ok? Thank you!